A alunos e alunas da Escola Municipal Raimundo Nonato Monteira, a galerinha do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Ronaldo e hoje, o assunto de hoje é sistema circulatório. Nós vamos dividir o sistema circulatório em dois. Esse vai ser o 1. Nós vamos falar propriamente do sangue, e o 2 nós vamos falar dos órgãos, como acontecem as circulações, os mecanismos. Ok? Então vamos lá. Vá deixando seu joinha aí, deixando seu like e vambora! Bom, a função do sangue, qual seria? A função do sangue é transportar substâncias pelo organismo. E o que ele leva? O sangue leva até as células substâncias essenciais ao seu funcionamento, como os nutrientes provenientes dos alimentos, os hormônios e o gás que será utilizado na respiração. Lembra? O sangue leva também para longe das células substâncias que foram usadas e agora serão descartadas, como por exemplo o gás carbônico e outros resíduos, outras excretas. Ok? Você sabia que o sangue é um tecido? É um tipo de tecido condutivo, líquido. Ele é líquido. Muito bem, nós vamos ver maiores detalhes agora. Veja só, nós temos aqui um slide onde a gente vai mostrar a integração dos sistemas que até agora nós estudamos, né? O respiratório, o digestório, e vamos juntar com o circulatório. Se você pegar, acompanha a setinha aqui, ó, o sistema respiratório, o que ele provê? O que ele dá? Nos dá o gás oxigênio, que vai ser transportado pelo sistema circulatório. E o digestório nos dá o quê? Nutrientes, que vai ser transportado pelo sistema circulatório. E o que o circulatório vai fazer? Ele conduz para as células, essas células distribuem para todas as partes e vão descartar as substâncias que não são necessárias. As substâncias desnecessárias vão ser eliminadas. As necessárias serão utilizadas, obviamente, pelo transporte do sistema circulatório. Veja aí que é todo uma interligação. Os nossos sistemas não funcionam separados, eles funcionam articulados uns com os outros. O objetivo? Manter a vida. Vamos aqui o sangue e os seus componentes. Podemos dizer que o sangue é constituído por uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida, hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Assim, você vai encontrar em alguns livros que é a parte líquida, ou os elementos figurados, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. Tá? Como eu disse, o líquido, o sangue é um líquido vermelho, que parece uma mistura homogênea. Na verdade, a gente olha e não vê, distingue nada mais do que um aspecto visual. Mas, no entanto, quando a gente olha de pertinho no microscópio, trata-se de uma mistura composta por substâncias diferentes. Uma parte sólida e a parte líquida. E a gente vai ver lá no final desses slides, são mais ou menos uns 10 slides, você vai ver como é que a gente separa a parte sólida da parte líquida do sangue. As células do sangue se originam na medula óssea. Professor, o que é medula óssea? Medula óssea é um lugar onde são produzidas as células sanguíneas, ou o sangue propriamente dito. Todos os ossos longos, na medula, principalmente os ossos longos, produz sangue. Olha só que interessante. O tecido ósseo é um outro tipo de tecido, mas a função primordial dele, além da sustentação, é também produzir células sanguíneas. E nós temos alguns tipos de células sanguíneas, os glóbulos brancos. São diferentes. Podem ser produzidos em órgãos como
o baço, o fígado e o timo, e também pelos glândulos linfáticos. Vale ressaltar aqui para vocês que, paralelamente ao que circula no sangue, também circula um líquido chamado linfa, que são produzidos nos glândulos linfáticos, que também tem a função de fazer a defesa do nosso corpo, a defesa, quando a gente diz, é dos invasores. Vamos aqui o plasma. O que é o plasma? É um líquido de cor amarelada que corresponde mais da metade do volume do sangue. Ele é constituído basicamente por água, 90% dele é água. E o que é que eu vou encontrar no plasma? Encontrar nutrientes, glicose, lipídios, aminoácidos, sais minerais e vitaminas. Veja, tudo que é encontrado no plasma, na parte líquida do sangue. Mas também eu posso encontrar o quê? O gás oxigênio e hormônios. Os hormônios são substâncias que são fundamentais para o desenvolvimento do corpo. Alguns hormônios são fundamentais para o crescimento, por exemplo, outros para o amadurecimento sexual, outros para defesas e muitas outras coisas que o nosso corpo necessita. E o que acontece com os resíduos, professores? Os resíduos são produzidos pelas células, como gás carbônico e outras substâncias, como a ureia. O que acontece com eles? Eles são eliminados pelo corpo. É uma forma de colocar fora aquilo que não é mais utilizado pelo organismo. Não tem mais serventia. Ok? Bom, agora vamos falar das células vermelhas, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou ainda eritrócitos. Você pode encontrar todos esses sinônimos para hemácias, tá bom? As hemácias são células sem núcleo. Professor, uma célula sem núcleo interessante. Não tem, é verdade. Tá vendo esse formato aí, olha? Tem um disco achatado, são ricas em hemoglobina. Hemoglobina é uma espécie de proteína que se liga às moléculas de oxigênio, carregadora de oxigênio para o corpo, né? A cor dela é vermelha. Por que ela é vermelha? Porque há nela um mineral chamado ferro, né? E dá essa cor característica às hemácias, vermelho. E as hemácias também têm a função, em menor escala, de transportar o CO2, não para dentro do pulmão, mas para fora dele. E das células também, ok? Chegamos aos glóbulos brancos, leucócitos. A funçãozinha está aqui entre parênteses, né? A defesa. Combater invasores, vamos dizer assim. Os glóbulos brancos ou leucócitos são as células de defesa do organismo, que destroem os agentes estranhos, por exemplo, as bactérias, os vírus, as substâncias tóxicas e tudo qualquer invasor que não seja próprio é combatido pelas células brancas, né? Ou glóbulos brancos ou leucócitos, né? São os principais agentes do sistema de defesa do nosso organismo. É chamado sistema imunológico. Todos nós temos sistema imunológico inato, que são defesas naturais. Não é qualquer organismo que invade o nosso corpo, porque nós temos as defesas naturais. Mas quando nós não temos essas defesas, nós precisamos de um estímulo. Nesse caso, nós vamos colocar Vamos colocar vacinas para estimular a defesa do organismo. Por isso que existem vários tipos de leucócitos. Nós não vamos ver aqui esse tipo de leucócito. Se estiver estudando medicina, se gostar de medicina, se você estudando biologia, se você gostar, você vai ver que os leucócitos têm um para cada tipo de situação, tá? Formas e tamanhos. Já as plaquetas, outro elemento figurado do sangue, tem a função de coagulação sanguínea. É mais ou menos quando você se fere, se corta e começa a sangrar. Quer dizer, quando você sangra é porque um vaso foi rompido. Um vaso foi lesionado. O que acontece? O seu sistema, o seu sangue, tem as plaquetas, que são um tipo de célula que vai impedir a perda excessiva de sangue. Você não consegue sangrar até morrer, a não ser que você for atingido numa artéria importante, a femoral, a jugular, aí sim, aí você vai
O sangue chega, vai espinar longe. Mas não sendo, for um vaso normal, você vai ter um sangramento, mas logo vai estancar, como a gente diz. E como é que acontece isso? Ó? Vamos ler aqui. Quando há um ferimento com rompimento de vaso, ocorrem vários eventos que impedem a perda excessiva de sangue. Vamos lá. As plaquetas intervêm diretamente na formação do coágulo. Então, vai acontecer a coagulação, onde filamentos de proteína do plasma formam uma espécie de rede, ou entrelaçado, e vai impedir que as hemácias saiam através do rompimento. À medida que o vaso sanguíneo cicatriza, quer dizer, forma o coágulo e é reabsorvido pelo organismo. O coágulo evita hemorragia, isto é, grande perda de sangue que pode ocorrer tanto na superfície do corpo quanto nos órgãos internos. Um detalhe, uma curiosidade, você sabia que uma pessoa de mais ou menos 70 quilos tem aproximadamente 5 litros de sangue, melhor dizendo, que corresponde a 5% do peso da pessoa. 5% da peso da pessoa, mais ou menos 5 litros de sangue. Um cálculo assim bem por cima, né? Mas também você pode ir atrás e saber. Vai depender do peso da pessoa. E aqui eu estava dizendo para vocês que é o momento que a gente pode separar a parte sólida da parte líquida do sangue. Esse objeto que nós vemos aqui à esquerda é uma centrífuga, tá? É possível separar. Essa centrífuga vai girar em alta velocidade. Ao girar em alta velocidade, ela vai jogar para o lado de fora, né, para o lado mais interno, a parte sólida. E o líquido vai ser separado da parte sólida. Seria mais ou menos o que nós vemos aqui na foto, segunda foto, tá? Aqui, ó, esse amarelado aí é o plasma, né, a água. E nele tem os leucócitos e o mais escuro seriam as hemácias, né? O aparelho que a gente usa para separar. E também ele é usado também para fazer exames de sangue, tá bem? Eu vou colocar algumas questões para a gente responder juntos, analisar juntos. Já. Segura a onda aí, eu vou só pausar aqui, já a gente continua. E voltamos. Agora vamos trabalhar algumas questões a respeito do que nós falamos anteriormente, tá certo? Vamos lá. Prometo que não vão ser muitas questões. Algumas questões só, 2 ou 3. Vamos lá. Primeira, da Universidade de Pelotas, Passo Fundo, né? Fala do Rio Grande do Sul. Sistema sanguíneo. Campanha alusiva à Semana Nacional de Doador Voluntário de Sangue. Diz assim: o plasma é um componente líquido e contém, além de água, sais minerais, aminoácidos, lipídios, vitaminas, proteínas e hormônios. Olha só, muito bom esse item 1, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente viu aqui. Mas vamos adiante, vamos 2. O 2 diz assim: as hemácias, também chamadas de eritrócitos, olha só, são células bicôncavas anucleadas nos mamíferos que transportam gases respiratórios. Essa afirmativa está legal também. 3. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos que realizam funções importantes no combate aos processos alérgicos. Esquisito isso daí. A 4. Os linfócitos são leucócitos agranulócitos produzidos na medula óssea que realizam a defesa através de fagocitose. Não me lembro de ter falado disso para vocês, mas vamos julgar. O que é que vocês acham? O que está correto aí nessas afirmativas? O que lhe parece que está correto? Será que é 1, é o 2, o 3 ou o 4? 5 segundos para vocês pensarem. Não, 10 segundos. Qual é a resposta, minha gente? Muito bem. É a letra A, alternativa A. A alternativa A por quê? Porque o 1 e o 2 tá tudo o que a gente explicou anteriormente nos slides, tá certo? É a alternativa A. O plasma é o componente líquido
e contém, além de água, sais minerais, aminoácidos, vitaminas, proteínas e hormônios. E as hemácias também são chamadas de eritrócitos, eu falei para vocês. Alguns sinônimos das hemácias. E são bicôncavas, né? Não tem núcleo, anucleadas. Nós, mamíferos, e transportam gases respiratórios. Beleza, perfeito. Vamos para a segunda? Bom, segunda questão. Qual elemento do sangue é responsável pela coagulação? 10 segundos para vocês responderem. Respondam mesmo, tá? Não espere pela minha resposta, não. Vamos lá. Letra A, B, C ou D? Se você prestou atenção muito bem, a resposta é a letra C. As plaquetas. As plaquetas têm uma substância chamada fibrina, né? O fibrinogênio faz uma espécie de rede formando um coágulo, impedindo que o sangue saia, né, do vaso. Beleza. Vamos para a próxima. Nós temos 3 afirmativas aí sobre o tecido hematopoético e o sangue. O que é que vocês acham? O que é hematopoético? É o tecido do sangue, né? Tecido. É o tecido. É também chamado do tecido conjuntivo. É outro sinônimo. Ele diz assim: o tecido hematopoético possui como função a produção de células do sangue. Vamos à segunda. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea. Olha, está certo. Posteriormente passam para a corrente sanguínea. Também está certo. 3. Os anticorpos são produzidos pelas plaquetas. Essa é a alternativa correta. Bom, os anticorpos já vai dizer, descarta no número 3. Né? Acabamos de ver que as plaquetas têm relação com a coagulação. Não tem nada a ver com anticorpos. Anticorpos seriam os glóbulos brancos ou leucócitos. Então, qual é a resposta certa? A, B, C ou D ou E? Vamos lá, resposta? Alternativa B. Só 1 e 2 são verdadeiras. O tecido hematopoético, que é o tecido conjuntivo, né, cuja função é a produção de sangue. Lá na medula óssea. Muito bem. Beleza. Será que dá tempo para mais uma? Mais uma. Essa aqui é da SES Gran Rio, né, do Rio de Janeiro, sobre o sistema sanguíneo. Vamos analisar aqui as afirmações. Analise as afirmações a seguir sobre um grupo de células pertencente ao tecido hematopoético, né? É o tecido que produz sangue, né? Diz só: a destruição dessas células leva à formação da bilirrubina. Eu não falei isso para vocês, né? São células que permanecem na circulação por mais de 120 dias. Tem a duração máxima de 3 meses, né? E são células bicôncavas, também você já sabe, com grande área que permite a entrada de oxigênio também. Então, quem são essas células? As células que se referem às afirmações anteriores são Quem diz que é a letra B de bola? É os eritrócitos ou hemácias. Fala só sobre hemácias, 3 afirmações. Muito bem, era isso que nós tínhamos para hoje, essas 4 questões para ter um aperitivo. Nós vamos ter outras questões práticas que a gente vai mandar para vocês, tá? Vai junto com essa aula para vocês praticarem em casa. Mas, por favor, pratiquem mesmo, tá? E devolvam, mostre para mim. Se você tiver algum problema, também botem qual o tipo de problema que vocês estão tendo para não conseguirem fazer as questões. Ok? Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.